nosso Pai. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento aqui, Senhor, junto a Ti. Te agradecemos pelos Teus livramentos, Senhor. Te agradecemos pelo Teu amor. Que neste Natal, Senhor, as bênçãos que vêm de Ti possam entrar em nossos corações e em nossas casas, Senhor. Abençoa cada um que está assistindo nesse momento. Abençoa cada casa, ó Pai. Ser com cada um de nós, que a luz do Natal, Senhor, possa entrar em nossos corações e o verdadeiro significado nós possamos aprender, Senhor, que o Natal é Jesus Cristo. Te oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Um Feliz Natal para todos, é o que deseja todos que fazem o interlúdio com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, ok? Olá, meus queridos! Como você responde ao Natal?
Essa é uma pergunta que advém do texto do Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12, e nos dá conta de algumas reações à notícia, ao fato do nascimento de Cristo. Nós sabemos que Natal é nascimento, e em se tratando dessa época que estamos vivendo, nós estamos falando do nascimento de Cristo. Natal é muito mais do que uma data no calendário ou uma simples festa. Natal é o plano redentor de Deus sendo posto em prática. É o nascimento do Redentor, da redenção, do Salvador, da salvação. Por isso perguntamos, como é que você reage ao Natal? Como é que você se porta diante da notícia que o Natal traz? O texto de Mateus nos diz que Herodes, por exemplo, recebeu a notícia do Natal com muita preocupação, com muita perturbação. Os magos chegam até ele com a notícia do nascimento de Jesus, pois vieram do Oriente seguindo uma estrela e chegaram até Jerusalém, que era a capital real, era onde ficava o palácio real, e queriam, portanto, ali em Jerusalém, adorar ao Salvador, ao rei recém-nascido. E Herodes, tendo ouvido essa notícia, perturbou-se muito, porque tinha medo de perder o seu posto, de perder a sua posição. Aliás, Herodes, que não era judeu de nascimento, era idumeu, e esse homem ascendeu ao trono em Israel, tendo assassinado muita gente, tendo feito muitos conchavos políticos, armações para chegar àquele lugar. E ele não queria de maneira alguma perder o seu lugar. Por isso sentiu-se ameaçado. E muita gente, nos nossos dias, diante da notícia do Natal, sentem o reinado da sua vida extremamente ameaçados, olham para Jesus como um rival e perturbam-se muito, pensando, mas sendo Jesus o rei dos reis, e não posso, portanto, reinar sobre minha vida, dominar a minha vida, ser senhor da minha vida, na medida em que o rei dos reis e o senhor dos senhores nasceu. Tem gente que tem medo de abrir mão do poder da própria vida, do controle da própria vida, e dar o controle da sua vida ao Senhor, ao dono de tudo e de todos. Mas não é só isso. Há outras pessoas que respondem ao Natal com indiferença. A Bíblia diz nesse texto de Mateus 2, de 1 a 12, que Herodes, movido por essa perturbação, vai até os religiosos da época, a elite religiosa que habitava em Jerusalém, perguntando sobre essa questão. Há alguma profecia? Preocupado, Herodes perguntava, e aqueles líderes religiosos logo responderam, e corretamente, dizendo que sim, e mostraram no texto sagrado daquela época, o Velho Testamento, a profecia que dizia a respeito de um Salvador, que dizia a respeito deste rei que haveria de nascer. E é interessante que, embora esses homens religiosos conhecessem a lei, conhecessem a Bíblia da época, os escritos sagrados, eles, no entanto, não têm nenhuma atitude ativa em relação ao nascimento. Eles muito bem poderiam ter dito a Herodes e também, além de avisar e atestar biblicamente, profeticamente, o fato do nascimento do rei, eles poderiam ter ido até Belém. Miqueias disse, o profeta do Velho Testamento, disse que ele nasceria, Jesus nasceria em Belém. Eles sabiam aonde. E, no entanto, sequer tiveram a iniciativa de ir até lá para adorar o rei, para reconhecer o senhorio do rei recém-nascido. Ou seja, o nascimento de Jesus foi atestado
por aqueles homens religiosos, sábios, conhecedores da Bíblia da época, com a mais absoluta indiferença. Em nossos dias, tem gente que diante do Natal, da notícia de Jesus, na verdade vivem esse momento com a mais absoluta indiferença em relação ao grande personagem, à grande estrela do Natal, que não é aquela que guiou os sábios, os magos, mas é exatamente o Senhor Jesus. Ele é o grande personagem do Natal e passa muitas vezes desapercebido e é tratado de fato com esse tipo de atitude de muita gente. É interessante que em meio a árvores, a Papais Noel, em meio a presentes, a banquetes, e muitas destas coisas são absolutamente maravilhosas. A questão é que o grande personagem do Natal é esquecido, é deixado de lado. As pessoas falam de tudo no Natal e elas esquecem do aniversariante. Elas esquecem deste que é o grande personagem, ícone maior dessa história de redenção, de salvação e de amor de Deus, que é o Senhor Jesus. Mas há outros que respondem ao Natal não com perturbação e com indiferença. Mas Mateus nos diz, neste capítulo 2, de 1 a 12, que há aqueles que respondem ao Natal, que reagem ao Natal com adoração. Essa é a postura daqueles sábios, que a Bíblia chama de magos, mas nada a ver com feitiço ou com mágica, mas era uma palavra que os caldeus usavam para sábios, para denotar pessoas muito entendidas, conhecedoras, eruditas. Esses homens, que a Bíblia não diz quantos eram, mas enfim, atesta que eles foram a Jerusalém e a Bíblia diz que Deus divinamente os avisou que eles deveriam ir até Belém. Eles seguem aquela estrela até Belém. E chegando lá, eles já encontram um cenário diferente, porque já se passaram pelo menos 2 anos. Herodes mandou matar as crianças de abaixo dos 2 anos, porque era mais ou menos esse o período que Jesus tinha nascido, na medida em que os magos não retornaram de Belém até Jerusalém para dizer: ei, nós vimos, ele de fato nasceu. Não, Deus disse para eles não voltarem a Jerusalém, mas retornarem ao Oriente, para as suas casas. Então, Herodes fez isso. Por quê? Porque ele tinha medo de perder o trono, o poder. E os magos, ao chegarem lá, já encontram Jesus, e a Bíblia já chama de um menino, em uma casa. Não mais numa estrebaria, um bebê, mas um menino já, por volta de 1, 2 anos de idade. E eles não encontram lá uma guarda real, eles não encontram ninguém lá celebrando aquele rei ou obedecendo à majestade daquele rei. Eles simplesmente encontram o menino com seu pai e sua mãe. E a atitude deles é de adorar, a atitude deles é de se curvar. A atitude deles é reconhecer o senhorio e a majestade de Jesus. E eles entregam presentes a Jesus: ouro, incenso e mirra. Isso é significativo, porque há muita gente ainda hoje que recebe o Natal e reage ao Natal com atitude de adoração, de como os magos se curvarem diante de Cristo, reconhecerem sua majestade, seu senhorio, seu poder, sua grandeza, seu amor. E no Natal celebram a chegada do Salvador, o nascimento da esperança e da redenção. Como é que você reage ao Natal? Pense nisso. É com perturbação? É com indiferença? Ou, de fato, é com adoração e reconhecimento do que esse ato representa, o peso que o Natal de fato tem, a mensagem que o Natal de fato tem? Que você receba o Natal com adoração, que você receba Jesus com adoração em sua vida. Que Deus abençoe muito a sua vida
Feliz Natal, feliz Jesus. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Gostaria de agradecer pelo apoio e que cada vez mais nós possamos divulgar a palavra de Deus através desse canal. Dê um like e se inscrevam e nos ajude a levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Amém?